Gomes e eu faço parte dos Global Shapers Manaus, uma comunidade fomentada pelo Fórum Econômico Mundial que desenvolve projetos de impacto local, mas de cunho global. Nosso hub, em parceria com a AGE, Associação de Jovens Empresários do Amazonas, entrevista os candidatos à Prefeitura da cidade de Manaus. O objetivo desse projeto é conhecer um pouco mais do plano de governo de cada candidato, deixando as eleições mais transparentes e os eleitores cada vez mais bem informados. Muito obrigado. O candidato é Alessandro Bronze, é o vice-candidato à Prefeitura da cidade de Manaus, representando o Henrique Oliveira. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Glauber. Agradeço a todos vocês, amigos do Facebook. É uma honra muito grande estar aqui com o Global Shapers. Essa instituição é muito importante para a juventude, para o nosso estado e para a nossa cidade. Obrigado. Muito obrigado, candidato. O senhor tem direito a 3 minutos de resposta para cada pergunta. E a gente começa com a primeira pergunta. Candidato, Manaus se encontra na posição 4.168 no ranking de eficiência dos municípios. Quais serão seus investimentos prioritários em 2017, caso o senhor e o Henrique Oliveira sejam eleitos? Olha, Manaus, com o orçamento que tem, ela não deveria estar nesse ranking. Eu acho que há 30 anos não foi feito nada por Manaus. A cidade está completamente abandonada. Não tem como você falar de eficiência numa capital como Manaus, que possui um parque industrial enorme, com o transporte coletivo existente. Esse transporte coletivo ele tem que ter velocidade, ele tem que ter qualidade. Isso influencia na vida de todos, até quem não usa o transporte coletivo. Aquelas pessoas que usam automóveis se beneficiam com o transporte coletivo eficiente. Você tem capitais do Brasil que se discute hoje a expansão da linha do metrô. E aqui a gente não conseguiu implantar ainda um transporte coletivo de qualidade na cidade. Projetos foram feitos, absurdos. Eu acho que dinheiro não aceita desaforo. Então o ponto principal do nosso governo é o seguinte: dinheiro não aceita desaforo. É assim na minha casa, funciona assim nas minhas empresas. Eu tenho certeza que todos pensam assim quando vai botar a mão no bolso. Então, na nossa gestão, no nosso governo, os projetos serão feitos com eficiência, com transparência e com qualidade. Essa questão de fazer um expresso que vira um estresso e uma faixa azul que virou nada, porque não liga nada a lugar nenhum, isso está totalmente ligado à questão da eficiência de um município. A mesma coisa a questão das creches. Em São Paulo, eu estava assistindo os debates, a grande discussão em São Paulo é a creche noturna. E aqui a gente não conseguiu fazer creche para ninguém. Isso é um absurdo, isso é uma coisa totalmente sem sentido. Você pode criar creches nos bairros, com as pessoas que moram nos bairros. Existiam 55 creches licitadas na gestão, quando o Arthur iniciou sua gestão, e ele não conseguiu concluir 9 creches. Então, parte do nosso governo é a transparência com o dinheiro, para dar eficiência à prefeitura, a questão burocrática da prefeitura, e principalmente é dar qualidade de vida às pessoas que moram em Manaus, de todas as classes. O que é a qualidade de vida? É a pessoa sair de casa para trabalhar e deixar seu filho numa creche, não deixar o filho com o vizinho, ou deixar o filho com alguma pessoa desconhecida. É a pessoa, ao invés de sair 5h30 de casa para chegar às 8 horas no trabalho, a pessoa poder ficar mais meia hora, 40 minutos em casa e pegar um transporte de qualidade e ficar mais tempo em casa pela manhã e mais tempo em casa à noite. Então, a eficiência de um município passa pela qualidade de vida das pessoas. Se as pessoas têm qualidade de vida, se as pessoas têm como se locomover com qualidade, o município funciona e tudo isso funciona. E a prefeitura é um prestador de serviço que tem por obrigação dar essa qualidade de vida às pessoas. Muito obrigado pela resposta, candidato Alessandro Bronze, candidato a vice-prefeitura. Vamos à próxima pergunta. Vamos lá. Candidato, quais serão as suas iniciativas para incrementar o orçamento e alavancar os investimentos na nossa cidade? Veja bem, eu sou economista. O orçamento da cidade ele cresce naturalmente, porque aumenta a produção, aumenta o número de habitantes. Esse orçamento ele vem crescendo nos últimos anos. Quando você estuda economia, um dos pontos que você faz o cálculo, por exemplo, da inflação, quase todos os cálculos macroeconômicos, os cálculos de PIB, vários cálculos que você faz na economia, você usa o G maiúsculo. O que é o G maiúsculo na fórmula para se calcular algumas coisas na macroeconomia? É o gasto do governo. Então a prefeitura, quando ela joga um dinheiro, um recurso, o governo do estado, o governo federal, ele joga um recurso no mercado, ele está fomentando esse mercado.
Então a prefeitura ela tem que ter iniciativas que movimente o mercado local. Então, por exemplo, a questão da merenda escolar. A merenda escolar hoje é comprada de uma empresa. Essa empresa compra de terceiros e de os terceiros de outros terceiros. Então, uma das nossas ideias é buscar as cooperativas que existem de produtos alimentícios, tentar comprar direto do produtor, tentar fomentar o produtor para produzir, para vender para outras pessoas e também fornecer merenda escolar para o município. A questão da tarifa zero para o estudante. A tarifa zero para o estudante é uma realidade. A gente tem colocado isso no nosso plano de governo e muitas pessoas questionam, isso não vai quebrar o sistema? Não, não é verdade. Hoje a tarifa zero para o estudante ela é totalmente aplicável. O estudante paga R$ 1,50 para ir, R$ 1,50 para voltar. São R$ 3 por dia. Quando a gente implantar a tarifa zero para o estudante, o pai de um aluno economizará R$ 90 por mês, em média. Se tem 3 alunos, R$ 270 por mês. Isso vai para a economia. Isso o pai vai pagar o aluguel, vai pagar o cabeleireiro, vai comprar um rancho melhor para sua casa. Então, existem várias atitudes que o governo municipal, como sendo esse G maiúsculo, esse grande consumidor, é um consumidor gigantesco, são 5 bilhões que ele injeta na economia por ano. Então, assim, o governo municipal ele tem como pegar esse recurso e injetar de forma correta. O Banco da Gente que hoje existe, ele serve para o empreendedorismo, por exemplo. As pessoas podem pegar um financiamento lá de até R$20 mil para virar um empreendedor. Então o município tem que fazer esse papel. É como se fosse o município fazendo uma distribuição de renda adequada, gastando esse recurso de forma adequada para crescer a economia do município e melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado mais uma vez pela sua resposta, candidato Alessandro Bronze, candidato à vice-prefeitura da cidade de Manaus. Vamos à próxima pergunta. Nossa terceira pergunta é a seguinte: analisando seus concorrentes, candidato, que proposta o senhor considera interessante? O senhor poderia citar uma proposta dos seus concorrentes que o senhor considera interessante? Olha, nós analisamos todas as propostas e as propostas elas devem sair do papel. Todo mundo tem proposta. A gente costuma falar, o Henrique Oliveira costuma falar que quem mais ganhou dinheiro nas últimas eleições com proposta foram as gráficas. Então, por quê? As propostas não saem do papel. As propostas são muito parecidas. Eu tenho como elogiar e como criticar algumas. Eu vi o candidato falando do modal do transporte, ou seja, você colocar vários modais de transporte. Eu acho excelente, mas a gente tem que tentar primeiro fazer o modal que está a funcionar. Isso é um papel importantíssimo. Eu vejo um outro candidato dizendo que a cidade está maravilhosa. Ele não deve estar andando na cidade. O que ele coloca na televisão não é a realidade da cidade. Isso é um absurdo que está sendo feito. Então, assim, a melhor proposta que existe é realizar o trabalho. É você sentar com o prefeito e começar a realizar as atividades que você prometeu, que tem como fazer. Eu acho que a proposta mais interessante que tem sido colocada por nós e por outros candidatos é o Saúde em Casa. É um programa do governo federal, que já foi implantado em várias capitais do país, são os agentes de saúde visitando as casas exatamente para a prevenção da saúde. Eu acho que isso é importantíssimo, porque se você faz o controle da pressão, se você faz o controle da qualidade de vida da pessoa, se você consegue fazer a prevenção odontológica da criança, tudo isso evita que a pessoa fique doente e que a pessoa vá procurar uma OBS ou vai procurar um pronto-socorro. Então, das propostas que estão sendo apresentadas, eu acho que a proposta que nós temos, que é o da saúde em casa, o atendimento em casa e o tarifa zero também, eu acho que são as principais propostas que vão realmente mudar a vida das pessoas aqui. E também a questão das creches. Você tem várias formas de colocar creches na cidade. Hoje, o governo gasta, em média, R$900 a R$1.000 por criança numa creche. Se você conseguir fomentar as creches nos bairros, ou seja, aquela pessoa que já tem uma estrutura, uma pequena escola, tem uma estrutura dentro da sua casa, você credenciá-la para ser uma creche onde ela pode ter alunos particulares e a prefeitura colocar, através do Bolsa Creche, alunos para ficarem ali quando seus pais vão trabalhar. Esse Bolsa Creche passa por uma avaliação. A pessoa tem que comprovar que realmente necessita de uma creche, não tem condições de pagar uma creche,
para a prefeitura poder gerar essa estrutura e colocar a criança numa creche para trabalhar. Eu acho que esses 3 pontos, saúde em casa, creche e tarifa zero para os estudantes, são as principais propostas que estão sendo apresentadas aí. Muito obrigado pela sua resposta. Nossa próxima pergunta fala um pouco sobre isso, a gente vai passar para ela. A nossa quarta pergunta fala um pouco sobre isso. Nós gostaríamos de saber qual vai ser o principal projeto da gestão do senhor e do candidato Henrique Oliveira. Se eu tivesse que escolher uma proposta, qual seria o principal projeto da gestão dos senhores? A principal proposta do Henrique Oliveira e do Alessandro para a Prefeitura de Manaus é cuidar das pessoas. As pessoas precisam de cuidado, as pessoas precisam de um pai, de uma pessoa que olhe por elas. As pessoas estão largadas, os prefeitos que passaram não pensaram nas pessoas. O que tem em Manaus é um atraso gigantesco. Uma pessoa que hoje tem 30 anos não teve creche no passado e o seu filho hoje também não tem uma creche. A questão do transporte coletivo, só quem passa por isso conhece o que é o transporte coletivo em Manaus. É uma verdadeira lata de sardinha, não existe um respeito com as pessoas do transporte coletivo. Isso não é culpa dos rodoviários, não. O motorista do transporte coletivo e o cobrador, às vezes eles apanham dentro do ônibus como se a culpa fosse deles. Os rodoviários hoje passam por traumas psicológicos por um problema que não foi gerado por eles. Existe um contrato hoje da prefeitura entre os transportadores, as empresas de ônibus e a prefeitura. Ambos não estão respeitando esse contrato. A prefeitura não consegue colocar os ônibus com uma velocidade adequada. Porque hoje o ônibus tem 8 km por hora, em média. Se você aumentar a velocidade desse ônibus em 10 km, você reduz o tempo de viagem desses ônibus. E com isso também reduz o tempo de viagem das pessoas. Então a nossa principal proposta é parece até repetitivo, mas é dar qualidade de vida às pessoas. O que anda de carro tem um trânsito adequado, tem uma rodovia boa para transitar. A pessoa que anda de ônibus, às vezes ela tem que andar 4, 5 km para chegar no terminal. Por que não existe aqueles ônibus que fazem interligação a esse terminal? Por que essa famosa linha azul, que eu já falo aqui, nós pintaremos de preto a linha azul? Essa linha azul está no local errado, ela foi implantada de uma forma errada. O transporte coletivo tem que ser tratado com seriedade. Não é dessa forma que a prefeitura e os empresários estão tratando, não. As pessoas têm que ter um transporte coletivo adequado. Então a nossa principal proposta, volto a repetir, é dar uma qualidade de vida às pessoas. As crianças estão nas ruas. Eu encontro por caminhada 3, 4 crianças com problemas de saúde que poderiam ser resolvidos com fisioterapeutas, com tratamentos, e não existe área de lazer na Zona Norte e Zona Leste. As crianças estão nas ruas, as crianças podem ser entregues a traficantes a qualquer momento. Nas nossas caminhadas, nós temos meninos de 4 anos que o outro irmão de 7 anos está acompanhando conosco na caminhada. Isso é desumano, não existe mobilidade humana para as pessoas da inclusão social. As pessoas precisam transitar na sua cadeira de roda e os idosos também necessitam dessa mobilidade humana, que são as calçadas nas ruas, as rampas de acesso. O que está acontecendo hoje é que a cidade tem todo tipo de problema existente. A cidade está descuidada e sem um pai para tomar conta dela. E o Henrique Oliveira será esse grande pai, junto comigo, com todas as pessoas que participarão do nosso governo. Muito obrigado, candidato Alessandro Brons. Vamos à nossa próxima pergunta. Nossa quinta pergunta é bem interessante. Manaus ela é a 19ª capital no ranking da transparência do Ministério Público Federal. Como o senhor e o candidato Henrique Oliveira pretendem trabalhar nesse quesito e incluir a participação popular em favor de uma cidade melhor? Olha, é bacana que todos nós, empresários, pais de família, a gente sabe pesquisar um preço de um arroz, de um feijão, a gente sabe o preço de um combustível. Às vezes a gente pega uma fila num posto de combustível quando ele está mais barato e os gestores não conseguem dar transparência às contas públicas. Outro dia eu fui procurar no portal de transparência da prefeitura os gastos, você não consegue encontrar todos os gastos. Isso tudo é uma grande caixa preta, não existe verdade no que está sendo colocado. A prefeitura ela hoje aluga mais ou menos 100 escolas e muitas elas não pagam o aluguel das escolas. E aí os donos da escola fecham as escolas e deixam as crianças nas ruas. A merenda escolar é uma vergonha. Não existe transparência com relação à merenda escolar. Quem é o fornecedor da merenda escolar? Por que não está sendo entregue? Quantos milhões já foram gastos nesse sentido? Não adianta você falar
qualquer gestor hoje falar que gastou tantos milhões com um asfalto, ou que gastou 3 milhões numa grande parada de ônibus e não mostrar a transparência disso. O asfalto está sendo jogado, qual a qualidade desse asfalto, qual a espessura desse asfalto. Eu falei na reunião do CREA, na primeira reunião na qual participei, representando o Henrique Oliveira, e eu deixei claro para os amigos do CREA a participação de técnicos do governo, técnicos do Corecon, da qual eu faço parte, do Conselho Regional da Economia, técnicos do CREA, técnicos da OAB, do CRA, do Conselho Regional de Administração e outros conselhos e outras entidades que darão transparência à nossa prefeitura. Por que foi gasto nessa praça esse valor? O empresário que está realizando o serviço, ele tem que ter lucro. O empresário de ônibus, ele tem que ter lucro. Agora, tem que ser transparente. Por que não renova a frota? Por que a prefeitura não faz seu papel com relação a isso, ao transporte coletivo? Por que às vezes você abandona um bairro, em contrapartida você faz uma pintura de uma ciclovia no Boulevard? Gente, gastaram milhares de reais para pintar uma ciclovia no Boulevard. Nada contra ciclovias. Primeiro que aquilo não é uma ciclovia, que não atendeu a ninguém. E aquele dinheiro poderia ter sido gasto com outras coisas. Hoje a prefeitura gasta 200 mil reais por dia com propaganda. Isso dá para ser feito aqui um centro de fisioterapia para as pessoas necessitadas. Isso dá para fornecer, criar o abastecimento de água, que é outra coisa que tem que ser revista. Por que ninguém abre a caixa preta do contrato da Manaus Ambiental? Ela tem obrigação legal como concessionária pública de fazer investimentos na área. E ela não o faz porque a área onde está faltando água, para ela não é rentável. Na nossa gestão não tem isso. A gente não tem amarras com nenhum deles. Nós faremos uma gestão transparente. Vocês saberão por que o preço da passagem de ônibus é aquele, por que falta água na sua casa porque a empresa não quer fazer, e nós tomaremos as providências para resolver isso. Seremos um pai para Manaus, principalmente para as pessoas mais necessitadas. Muito obrigado mais uma vez pela sua resposta. Candidato, nós vamos para a nossa próxima pergunta. A nossa sexta pergunta é a seguinte, candidato. O que o senhor, como vice-prefeito, e junto com o Henrique Oliveira como prefeito, farão para aprimorar o ambiente de negócios na cidade de Manaus? Bom, a cidade de Manaus hoje, foi aquilo que eu respondi, eu já falei anteriormente, a prefeitura ela é um dos maiores consumidores do estado. Então ela tem um orçamento gigantesco e ela joga na economia muitos recursos. Eu comecei como um empreendedor, eu fui office boy do Banco do Brasil, depois eu comecei a comprar e vender carro, depois eu comecei a trabalhar com outros assuntos, deixei de ser funcionário do Banco do Brasil porque eu topei ser um empreendedor. Então, o Banco da Gente, que hoje existe, o Banco da Gente, que hoje é um banco que existe na prefeitura, é um banco para fomentar o empreendedorismo. Ele está sendo usado hoje sob a gestão para tirar os camelôs da rua. A informação que nós temos, que também não é transparente, você não consegue encontrar isso no site da prefeitura, é que o Banco da Gente repassa um valor para os camelôs que saíram da rua. Não é isso que os camelôs querem. Os camelôs querem trabalhar, eles querem um local adequado para eles trabalharem. Então, assim, o empreendedorismo é uma mão dupla. A prefeitura fará o seu papel. Nós vamos criar alguns créditos dentro do Banco da Gente, entre eles o Banco do Empreendedorismo da Mulher, que é específico para aquela cabeleireira, para aquela manicure, que hoje presta o serviço e deixa 60% para o seu patrão, para ela poder montar no seu bairro uma estrutura de empreendedora. Eu acho que a prefeitura tem como fomentar o empreendedorismo em vários aspectos, através do Banco da Gente. Agora, é uma mão de ida e uma mão de volta. Por quê? Não adianta você tentar fomentar empreendedorismo em pessoas que não querem que isso aconteça. Porque isso acontece muito. Meu pai já falava há muito tempo atrás, ele falava assim, filho, se você pegar todo o dinheiro do mundo e dividir por todas as pessoas por igual, em 10 segundos você terá pessoas ricas e pessoas pobres. Porque são pessoas que querem trabalhar e pessoas que não querem trabalhar. Então, assim, o Banco do Empreendedorismo da Mulher e o Banco da Gente, com as suas linhas de crédito, ela trará, nós traremos para os munícipes projetos e financiamento para aquelas pessoas que realmente querem trabalhar. É participar efetivamente desses projetos dos novos empreendedores. Muito obrigado, candidato. Candidato, agora nós vamos às suas considerações finais. O senhor tem aí 2, 3 minutos para falar com o nosso público que acompanha as entrevistas dos Global Shapers com os outros candidatos. Fale aí para um público jovem que quer saber um pouco mais da sua proposta. Bom, eu agradeço novamente a participação aqui no Facebook. Muito bacana essa iniciativa da Global Shaper.
Eu, como candidato a vice-prefeito, e Henrique Oliveira, nós temos caminhado a cidade inteira e nós temos encontrado um carinho muito grande das pessoas. E o que as pessoas falam é a oportunidade. E o que eu peço também é a oportunidade. Nós temos vários candidatos, são vários candidatos. Alguns já foram prefeitos e não fizeram. Outros já foram secretários de prefeitos que são candidatos e não fizeram o transporte coletivo, por exemplo. Outros já foram vice-prefeitos, secretários e também não o fizeram. O Henrique quer essa oportunidade. Ele quer ter a oportunidade de poder ajudar, de poder fazer. Não é o poder por poder, o que está sendo combinado aí. O que foi tratado pelas outras coligações foi um projeto para governo de 2018, onde cada um ocuparia uma cadeira. O nosso projeto de poder é um projeto de poder fazer o melhor pela cidade. Eu sou Alessandro Bronze, sou economista, empresário e é a minha primeira vez em uma eleição. Nós temos 150 candidatos a vereador, nenhum com mandato, todos também entrando na primeira vez na política. Então nós somos a verdadeira renovação. O Henrique, há muitos anos, ele vem ajudando as pessoas, nos programas de televisão, nas ruas, ele sempre olhou pelas pessoas mais necessitadas com muito carinho e ele sempre esteve nas ruas. E ele, como prefeito, continuará nas ruas ajudando as pessoas. E eu estarei do lado dele, eu sou amigo dele há muito tempo, eu conheço os projetos do Henrique Oliveira. Então, o 77, que é o nosso número, é a verdadeira renovação e a verdadeira mudança que Manaus precisa. E nós encararemos todos os problemas de frente. Então, no dia 2 de outubro, eu conto com o seu voto. 77, Henrique Oliveira e Alessandro Bronze para prefeito. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de conversar, conhecer um pouco mais sobre o seu plano de governo. Com certeza o senhor está contribuindo para umas eleições cada vez mais transparentes. Continue acompanhando as entrevistas dos Global Shapers, dos outros candidatos e muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima!